Quero falar com você um assunto muito sério, então antes de tudo eu vou dar um alerta aqui. O vídeo a seguir ele aborda um assunto relacionado à violência doméstica. Então, se você é sensível quanto a esse tipo de assunto ou conhece alguém que esteja passando por isso, aconselho você não assistir esse vídeo, mas que você procure, a delegacia de mulher mais próxima da sua localidade ou ligue através do número 180 180, disponível 24 horas para fazer uma denúncia anônima. Sim, eu vou falar sobre o caso do homem que agrediu a namorada no elevador com 60 socos. É um tema muito delicado, eu não sei se a plataforma vai cortar o tipo de alcance por conta da sensibilidade desse tema, mas o que mais me assusta, além do fato da agressão física, mas sim a repercussão que isso está atingindo. Porque o cara que deferiu socos contra a sua própria namorada, ele vem recebendo muita atenção de, abre aspas, fãs, pedindo para entrar em contato com ele ou suplicando um pouco de atenção para ter contato com ele. E não, gente, eu não estou simplesmente romantizando isso nem nada. Uma matéria aqui postada no Terra fala exatamente disso, o que anda acontecendo, e o título da matéria é Violento e Desejado? Homem que espancou o namorado com 60 socos atrai, aspas, fãs na internet. E ainda fala um pouco mais, para a gente entender o que é ibristro, rapaz, como que é? Ibristofilia. Igor Cabral, que é o nome desse indivíduo, ele recebeu mais de 1.500 e-mails e directs, segundo o portal do Terra, pedindo, um pouco de atenção de várias pessoas, na sua grande maioria mulheres. Deixa eu ler um trechinho aqui da matéria e a gente vai conversando numa boa referente a isso, tá bom? O caso de Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete, preso após ser flagrado em vídeo espancando a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador, gerou revolta nas redes sociais. No entanto, em um fenômeno perturbador, o agressor passou a receber declarações de amor, pedidos de contato e mensagens de apoio emocional de centenas de mulheres. Eu entendo, de um modo geral, que a nossa sociedade está doente, vendo de um modo bem grosseiro e transparente, porque o cara ele receber esse tipo de atenção depois de ter feito o que fez, e ainda assim uma atenção romântica ou um pedido de atenção ali mais íntimo, chega a ser escroto. E o que me assusta muito é que essa sociedade em que vivemos, pelo menos é o que eu penso, serão as próximas gerações de filhos e filhas que vamos ter, de pessoas que vão entrar na nossa família e sabe-se lá Deus o que vai transformar. Porque, primeiro, existe o fato de como que fica também, além de toda a delicadeza da namorada que foi espancada e a família que envolve ali, que torce por uma recuperação rápida, mas também como que fica a cabeça de uma mãe que, acredito eu, que criou, educou, deu amor, atenção, esforço ali financeiro e muitas das vezes, eu não sei, que tipo de educação ele teve, mas como que fica o psicológico de uma mãe e de um pai vendo que o próprio filho se tornou um monstro. Quer dizer, eu não tenho outro adjetivo para me referir à pessoa que simplesmente diz que se descontrolou. E daí nós temos a segunda etapa, ou o segundo ato disso, que é a repercussão que tomou isso, e vamos continuar aqui na matéria. Segundo o portal Em Off, foram 1.542 e-mails enviados por mulheres interessadas em se aproximar de Igor. Muitas das mensagens apresentavam um tom romântico e afetivo, com frases como ele merece amor e compreensão, ou ofertas de apoio emocional. Algumas ainda pediam ajuda para visitar o agressor ou estabelecer contato direto com ele. Então vamos lá. O comportamento
de quem tem certa atração ou interesse por alguém violento e essas coisas, não é novidade. Isso tem nome. E é mais assustador que o fato de que nós estamos em 2025 e muita gente, eu digo muita gente mesmo, simplesmente não trata isso dentro de uma terapia e não trata isso com uma certa seriedade. Eu vou dizer por mim, gente, eu sou pai, eu tenho crianças maravilhosas crescendo, filhos que eu espero que honrem as suas mulheres, que sejam homens melhores do que eu e que simplesmente tornem a sociedade um lugar muito melhor do que hoje, o pouquinho que é. Veja bem, só que quando eu vejo esse tipo de notícia, principalmente essa consequência, porque justiça deve ser feita com relação aos atos que ele fez. Ponto. Eu tenho certeza disso. Eu espero que a justiça brasileira não seja cega a esse ponto de não dar uma pena cabível para ele. Entretanto, todavia, essa consequência que é muitas pessoas entrando em contato com ele justamente por conta deste comportamento, me assusta demais. Eu sei que isso se trata de uma parafilia, e uma parafilia tem que ser tratada como tal. Agora vamos entender um pouquinho das raízes disso. Continuando aqui a leitura. Segundo fonte da colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópole, Heitor Werneck, produtor cultural da parada LGBTQIAP+, de São Paulo e criador do projeto Luxúria, uma das maiores festas BDSM da América Latina, o fenômeno tem raízes na cultura pop. O fetiche em criminosos violentos começa no cinema. Filmes de mafiosos, gangues e até vilões como os do Batman mostram esses homens como protetores de mulheres extremamente femininas e bem cuidadas, afirmou o especialista. Eu sinceramente não sei como expor a minha opinião, mas eu sinto que a sociedade, de um modo geral, está doente. O que é mais triste ainda, porque quando a gente tenta curar alguma coisa, outra vai lá e adoece. E o que é mais triste ainda é eu ter que sentar aqui e conversar com você aí do outro lado para você tomar cuidado das coisas que pode estar na sua frente. Sim, você, papai ou mamãe que esteja me assistindo, se você puder se tratar dentro de uma terapia, se trate. Porque todo mundo tem trauma, todo mundo tem medo, todo mundo tem desejo de fazer algo que não é cabível para a sociedade. Eu entendo que todo mundo tem o seu lado bom e o lado ruim, só que qual lado vai ficar mais forte é aquele que você mais alimentar. E eu tento falar isso numa boa porque, gente, eu não sou perfeito. Eu tenho os meus medos e as minhas inseguranças que eu tento tratar isso de uma forma como se eu estivesse tratando uma gripe. Ou seja, toda semana eu busco ajuda na terapia e tento ali tratar as minhas dores num ambiente seguro. Eu simplesmente não posso perder a cabeça e o juízo e fazer como alguns homens fazem. Só que tipo de ensinamento ou exemplo a gente está deixando quando um homem faz um ato tão violento quanto esse e ainda assim recebe atenção, se torna um objeto de atração para o sexo oposto? Que tipo de exemplo eu estou ensinando quem está ao meu redor? Alguém, e eu tenho certeza que tem alguém com mente fraca que vai achar que se bater em outra pessoa vai ter todo esse tipo de atenção e vai poder se sobressair como se nada tivesse acontecido. Então, você está entendendo o grau que até mesmo algumas coisas da cultura pop trazem para a nossa realidade? Veja bem, não me entenda mal. Eu sou muito fã de várias coisas que a cultura pop trouxe para o nosso dia a dia. Eu posso até dizer que eu sou aquele nerd que não é tão inteligente. Tá me entendendo? Então veja bem, dentro do fetiche, tudo é de acordo, é mútuo. No crime, não. Por isso que é tão preocupante quando a gente começa a misturar a realidade com imaginação, sem o consentimento da outra pessoa. E como que a gente pode simplesmente sentar e conversar numa boa sobre isso? Porque assim, a gente está falando de
uma situação que teve repercussão. Mas quantos casos contra mulheres, namoradas, mães e noivas não acontece Brasil aí afora e a gente não fica sabendo? Quantos casos de feminicídio não existem ainda hoje e não são registrados? Quantas mais mulheres vão ter que perder as suas vidas tentando se defender de alguém tão grotesco e ignorante como, por exemplo, foi esse? E, sinceramente, o caso do Igor Cabral não é o primeiro aqui no Brasil. Não sei se você talvez tenha mais ou menos a minha idade, mas existiu, por exemplo, o Maníaco do Parque, que recebeu diversas cartas românticas e até mesmo pedidos de visita íntimas. E caso você seja tão novo, procura aí. Eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, do caso do Maníaco do Parque. O que, sinceramente, é mais assustador ainda, gente. E também decepcionante, eu não vou negar. É nesse tipo de vídeo que eu simplesmente olho aqui para você e talvez a minha fé na sociedade como ela é atualmente não exista mais. Talvez seja por isso que a fé que eu tenho eu deposito em Deus e não mais nos seres humanos. Porque são poucas as pessoas que realmente fazem algum conteúdo que vai mudar a nossa vida. Bom, eu estou tentando fazer o meu melhor aqui. Eu espero que você tenha entendido o recado. Eu agradeço que você tenha me assistido até aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau.